Muito bem, alunos do Universo do Mecânico, vamos lá, de volta, falando sobre o sistema de ignição, tá? Olha aí o módulo de injeção e ignição desse carro, né? A ECU Siemens, né? A BDO, né? Desse sistema, para lembrar que é essa unidade de controle eletrônico que mapeia, que está por trás do sistema de ignição composto lá por bobina, velas e cabos, tá? É ela que mapeia. Temos que ter obrigatoriamente um positivo e 2 controles negativos. O mapeamento da ignição é individual, cilindro por cilindro, mas o momento de acionar as bobinas, cada uma das 2 bobinas está ligada a 2 cilindros. Uma bobina, cilindro gêmeo 1 e 4, outra bobina, cilindro gêmeo 2 e 3. Tá? Então, sempre que houver a centelha no 1, vai ter no 4. E vice-versa, né? Ter no 4, vai ter no 1. 2, vai ter no 3. Se tiver a centelha no 3, vai ter no 2 também. Eles estão ligados em série. Tá? Claro que a centelha vai ter nos 2 cilindros gêmeos, 1 e 4, por exemplo, né? Mas ela só vai ser aproveitada em um deles. O outro é fase de escape. Não vai ter combustão nenhuma ali, porque já não tem mais combustível a ser queimado, tá? Então, temos apenas o aproveitamento de uma das 2 centelhas, né? É o chamado sistema ignição mapeado estático com centelha perdida, tá ok? Primeiro vamos falar aí das ligações, né, dessa bobina de ignição. Primeiro, positivo, está ligado ao F07 de 15 amperes. Depois temos, né, cilindros 1 e 4 ligado ao K04 do módulo. Cilindros 2 e 3 ligado ao K05 do módulo. E vocês vão ver que o conector está bem específico. O positivo está separado dos 2 pulsos. Já já vocês vão ver aí o conector, né? Quem é quem no conector. Então, obviamente, temos um positivo, F07 de 15 amperes. Se não tivesse fusível, pessoal, o motor não pega, porque não vai chegar positivo para a bobina e outros componentes, né? Mas como hoje é aula de ignição, vamos falar só da bobina, né? E os pulsos. O K04 mapeia os cilindros 1 e 4, que são gêmeos, cilindros 2 e 3, que são gêmeos. Necessariamente, não tem que ser o mesmo avanço para o 1 e para o 4. O importante é que são 2 comandos. Para o 1, aí vai centelhar no 1 e no 4. Depois o mapeamento para o 4. Aí vai centelhar 4 e 1. Vai ter a ignição para ambos os lados. Só que sempre um deles é o considerado centelha perdida. Ou seja, é uma centelha que não vai favorecer a combustão do motor. Simplesmente vai centelhar e pronto. Ponto final. Né? Não vai ter nada além disso. Tá? Vamos lá falar mais sobre essas, né, esses itens específicos dessa bobina. Aqui, a foto mostrando ainda mais, né, referente ao pino da bobina, né? Então temos aí, ó, as 2 bobinas. Da esquerda, tá marcado, né, ó, cilindro 2 e 3. Da direita, 4 e 1. Se você olha assim, bate o olho e fala, peraí. Então a ordem de ignição desse motor é 2, 3, 4, 1. Esquece. A ordem de ignição é 1, 3, 4, 2. Mas não se esqueçam, o módulo controla a bobina 1 e 4 primeiro, 3 e 2, 1 e 4, 3 e 2. Porque a ordem não é 1, 3, 4, 2. Pronto. Tá? Prontinho. Então já está aí demarcado certinho, né? Já se sabe quem é quem. É a forma correta de ver identificação.
Batendo o olho aí, olhando, ó. 1 e 4, 2 e 3. Se eu inverter o 2 com 3, o 1 com 4, vai mudar o que no funcionamento do motor? Absolutamente nada. Nada. Porque a centelha do 1 e 4 está ligada em série. Ou seja, vai passar alta tensão nos dois e voltar para a bobina. O 2 e 3, mesma coisa. Vai passar pelos dois e voltar para a bobina. Então, pessoal, eu posso inverter o 2 com o 3 e o 1 com o 4. Eu não posso trocar as posições, né, em referente à própria bobina. Mas trocar os gêmeos, o 1 com o 4, o 2 com o 3, funciona normalmente. Nenhum tipo de problema, tá? Na própria bobina está indicada, né? Está demarcada a posição do respectivo cabo de vela. Mas vale a pena lembrar que a inversão entre os cilindros gêmeos não alteram o seu funcionamento. Então, peraí, se não altera, porque tem que vir marcado ali. Bom, vem marcado para você não misturar um com o outro. E outra também, né? A posição dos cabos é para não ficar um em cima do outro, né? Não ficar esbarrando. Com o tempo vai dar desgaste. Por isso que está marcado, né? Onde vai o 1, o 2, o 3 e o 4. Tecnicamente, é só um acabamento do serviço. Ou seja, é para um cabo não cruzar o outro, né? E aí fica esfregando, vai danificar rapidamente, tá? Mas eu posso sim inverter 1 com 4, o 2 com 3, ou seja, gêmeo com gêmeo, que não tem problema nenhum de funcionamento. Isso, pessoal, é garantido, tá? Não tem nenhum tipo de problema referente a isso, tá? Lá no carro, no veículo, observem que são 4 cabos de velas. Só que ali temos apenas 2 bobinas. Não são 4 bobinas e nem uma bobina. São 2 bobinas no mesmo suporte que compartilham o mesmo positivo, só que cada uma tem um controle negativo. Ok? Vamos entender isso então. Olhem a foto agora, ó, por baixo da bobina. Estão vendo que são 3 conectores na tela aparecendo? Olhem bem, ó. 3 conectores cinzas. 3. Um na primeira bobina, pequenininho. Um na segunda bobina, é o do meio aí na foto. E tudo à direita aqui, ó, é o conector que vai ligado ao chicote. Ou seja, esse pré-chicote das bobinas é quem distribui o positivo já. O positivo que vem do chicote do carro, né, do fusível, já vai alimentar as 2 bobinas. Então, esse pré-chicote da bobina já é o cara que divide o positivo, né? Não vamos dividir, né? Ele compartilha o positivo, né? Entre as 2 bobinas. Agora o negativo não tem jeito, né? O negativo é puramente individual. Cada um tem o seu, porque são controles diferentes, né? 2 bobinas. As 2 bobinas estão em uma mesma base, ou seja, embora sejam acionadas de forma individual, a sua troca deve ser completa. Pelo menos, por enquanto, não tem a disponibilidade da bobina separada do suporte. Bom, com certeza, né, o próprio mercado vai se adequar à demanda. Tendo muita queima, vai começar a vender a bobina separada. Por enquanto, se vende a bobina apenas completa, já com suporte, o chicote e as 2 bobinas. Uma peça só. Claro, fica caro, né? O preço vai lá em cima. Por isso que deu a bobina separada. Batendo o olho, pessoal, assim, rapidamente, nessas monobobinas, né? Ó, não é monobobina, né? Nessas bobinas aqui da Tucson, né? Ó, nessa foto, lembra a barbaridade, né? A bobina do Palio, do Uno, né? Que são 2 bobininhas tampa de válvulas, né?
Principalmente os Unos 1000, os primeiros miles, né? Tem 2 bobinas tampa de válvulas, não tem? Lembra bastante, não lembra? É muito assim no visual parecido. Claro, a peça não é a mesma, né? Mas que lembra, isso lembra. Não tenham dúvida, tá? Isso não dá para enganar, para mentir, tá? Então, falei para vocês das 2 bobinas. Agora aqui, ó. Olhem aquele conector, né? O terceiro conector, ó. Só vou voltar uma foto para mostrar onde está esse cara aí, esse conector. Estou vendo ali, ó, 3 conectores cinzas. O primeiro da esquerda está ligado numa bobina. O do meio está ligado na outra bobina. E o terceiro, à direita, ele vai ligado ao chicote do carro. Quantos fios nós temos ali dentro? Quem respondeu? 3. Acertou. Já não falei que o positivo, que é esse de cima, compartilha para as 2 bobinas? E os 2 de baixo é o quê? Um controle de cada bobina. Tá? Então nós temos apenas 3 fios ligados ao chicote do carro. Pouca coisa, né? Para uma bobina, né? Bem pouca coisa. Então vamos lá, a descrição antes de falar em teste. As ligações elétricas e medições de resistência elétrica devem ser testadas de forma individual, ou seja, bobina por bobina. Não são 2 bobinas? Testar de forma individual. Olha a diferença de valor. A resistência do primário da bobina é quase um curto. Está quase fio com fio. Quase isso. 0,7 ohms. Agora, o secundário, tá? Que é a alta tensão que vai para as velas, 9 k-ohms. 9.000 ohms de resistência. Bem alta. Ou seja, com uma baixa tensão, nesse quase curto aí, 0,7 ohms, teremos uma alta tensão de quase 20.000 volts, né? Com uma resistência de 9 k-ohms. 9.000 ohms, tá? Lembrando sempre, quando eu falo de primário da bobina, o que é o primário? É a primeira bobininha interna, o enrolamento interno, que vai gerar o campo magnético. Esse cara, esse enrolamento do primário, ó, vai estar ligado ao positivo, via fusível da bateria, e o negativo quem controla é o módulo. Quando o módulo coloca o negativo, ali o positivo e o enrolamento vai gerar o campo magnético. Quando o módulo corta o negativo, esse campo se fecha no centro da bobina, onde vai encontrar as espiras grossas do secundário, com uma resistência de 9.000 ohms. Bom, a centelha vai sair por uma das torres da bobina, cabo de vela, percorre o cabeçote, a outra vela gêmea, cabo de vela, bobina. Ou seja, é uma ligação em série. Ó, da bobina, cabo de vela, vela. Usa o cabeçote só para ter a ligação, né, elétrica. Aí vem vela, cabo, bobina. Acabou. Ou seja, é um circuito elétrico, essa alta tensão. Só que nesse circuito, a centelha pula 2 vezes, né? No 1 e no 4, ou no 2 e no 3. Tá? Como que eu testo, então, esse primário 0,7 ohms e o secundário 9.000 ohms? É muito, né? É bastante coisa. Primário. Ó, fiz 2 testes no primário, hein? Pra vocês ficarem craques, né? Ó, vamos medir primeiro a resistência do primário. Onde que é o primário? É a alta tensão das velas ou é o que energiza a bobina? Gera o campo magnético? É o que gera o campo magnético, é baixa tensão. Ponta do multímetro, garra vermelha no de cima, preta no de baixo. Tem que dar quanto? 0,7 ohms aproximadamente. Faz o teste do outro lado agora.
de cima com o outro de baixo. Tem que dar 0,7 ohms aproximadamente. Bom, esse é o primário, que é um enrolamento. Por quê? Bobina, pessoal, tem dois enrolamentos. Um primário e um secundário. Vamos lá ao teste desse secundário. 9.000 ohms. Vamos lá ver, ó. Onde eu testo secundário, também são dois testes, porque são 4 torres, né, ó. Torre com torre e depois a outra bobina. Torre com torre também. Basicamente isso, pessoal. E aí, o secundário tem que dar um valor de quanto? Aproximadamente 9.000 ohms. 9.000, pessoal, uma resistência bem alta, né? 9K ohms. É bem alta, tá? Bom, quando eu testo essa resistência da bobina, toda vez que ela vem na oficina, tem que testar o primário, o secundário? Não. Não há necessidade. Você vai interferir, né, no carro com esses testes quando tem uma falha intermitente, quando o carro engasga e rateia, lembrando muito ignição, ou quando ele falha direto o cilindro, né? Não tem centelha direto. Pode ser a bobina, pode ser o chicote. Você já mata tudo por aí. Ou seja, o teste de resistência da bobina é um teste mais aprimorado. Pensou? Todo carro que vem na oficina eu vou medir a resistência da bobina? Vou ficar louco, né? Não precisa. É um teste prático do motor engasgar, falhar, de repente não pegar, pode ser bobina, tá? Agora esses testes que a gente faz assim no dia a dia são testes simples, apenas para inspeção, tá ok? Aqui o detalhe do nosso conector de diagnose da Tucson. Vocês já viram que todos esses carros da Hyundai têm dois conectores? Um dentro do carro, padrão OBD2, e um lá dentro, escrito Kia, diferente. Aquele ali também daria para ligar o scanner. Só que os scanners nacionais não têm essa habilidade. Não estão habilitados para isso. Tá? Não tem habilitação para isso. Então, usa o padrão OBDD, né? O OBD2, né? Que estão vendo na tela, que é por dentro do carro. Aquele lá no motor, normalmente os scanners não leem, tá? Não conversam aqui com esse cara, o módulo Siemens VDO. Vamos lá a mais uma dica da nossa aula. A bobina não tem sua vida útil determinada por data, tempo de uso ou mesmo de quilometragem. Assim, devemos sempre fazer uma inspeção visual na peça. Sinais de manchas brancas estão indicando raios. É sinal de falha futura. Então, qualquer chamuscado branco próximo à bobina, à torre da bobina, é sinal de falha. Pessoal, não pode, eu vou usar o termo vazar, tá? Não pode vazar a centelha. Entenderam o que eu quis dizer com vazar, né? Não pode escapar centelha do circuito. Tá ok? Muito bem. Caros alunos do MEC, vamos à perguntinha da nossa aula. Antes do plantão de dúvidas, podemos testar a bobina? É confiável esse teste, né? Bom, medindo suas condições de resistência do primário e secundário é um teste. Mas é confiável 100% esse teste? O que vocês acham? Não é. Porque eu vou testar com a peça fria. Com ela quente, vai dilatar, pode ser que apareça uma ruptura. Esfriou? Encosta de novo. Então, há defeitos intermitentes nessa linha. Belezinha? Muito bem. Alunos do Universo do Mecânico, vamos lá ao nosso plantão de dúvidas. Perguntinhas da aula selecionadas. O Felipe Donini de Paula, que pergunta legal. Como eu falei do comando variável, né? Eu ainda vou falar sobre o comando variável, tá? Nas próximas aulas da Tucson, tá? Vai entrar como tema de atuadores. Mas fez uma pergunta legal. Como eu sei que o carro tem comando variável? Bom, primeiro tem um marketing, né? VTEC, VVT, VVVT,
né, existe um marketing quando o carro tem um comando variável, ou seja, ou um adesivo atrás do carro, ou a propaganda do carro, ou no próprio motor. Na prática, como eu sei disso? Pelo esquema elétrico, eu fico... Isso, dá para ver, dá para enxergar o item, né, variador de fase do comando de válvulas. Beleza. Olhando o carro, como que eu vejo isso? Algum fio ligado numa válvula que vai estar junto do comando de válvulas. Parece um interruptor ou até uma cebolinha de óleo na direção do comando. Porque essa válvula, quando ela é alterada, ela é aberta, ela vai permitir uma circulação de óleo para movimentar o comando em relação à engrenagem. É assim que adianta o comando. É empurrando óleo no comando de válvulas, vai fazer com que ele gire no sentido de adiantar em relação à engrenagem. Não tem uma engrenagem no comando, e o comando não é fixo. Eles têm um pequeno jogo, que é para adiantar. Então a pressão do óleo vai fazer o comando girar num dos sentidos, tá? Então essa é a forma mais prática de ver lá. Sérgio Cunha Júnior. Olá, professor, boa noite. Qual é a causa da formação de azinavre? Ó, tá acertando, hein? Azinavre nos pinos do secundário das bobinas, causando trinca nas torres. Na maioria dos casos, forma corrosão nos cabos de vela. É difícil entender, porque é uma região bem vedada, não entra água. É o que esse azinavre na ponta da bobina? É gás. Formação de gás, tá? Por que formou gás? A bobina aqueceu mais do que deveria. Normalmente é vela gasta ou cabo de ignição com resistência mais alta que o normal. Vai forçar a bobina com certeza, tá? E nesses casos não tem jeito. Tem que trocar bobina, cabo e vela. Não tem opção, tá? Felipe Donini também perguntou: professor, tem algum relé principal ligado a esse circuito? Temos o relé auxiliar da bomba que faz a ligação dos positivos. Mas tem aquele fusível, né? Que nós comentamos também. Eduardo Pereira: esse controle mais apurado da ignição em cada cilindro, aliado ao sensor de detonação, tem diminuído muito os problemas de pré-ignição nos carros modernos, mesmo naqueles que têm comando variáveis. Sim, os controles efetuados pelo módulo mais sensor de detonação, pessoal, praticamente você não vê mais motor batendo pino à toa. Só se o combustível, né, a gasolina, tá muito batizada, né? Fora isso, raramente você vê motores batendo pino. Nossa, em injeções mais antigas era muito mais comum, tá? E olha, a gasolina continua com problemas de adulteração. E a injeção consegue adequar, consegue corrigir mesmo assim. Reinaldo também perguntou: olá, professor, já que os scanners nacionais não se comunicam aí com o módulo, né? O que o conector de dentro do carro passa de informações com os scanners comuns? Ou somente scanners importados funcionam em ambos os conectores? O conector lá no capô do carro é só para o padrão, tá? Coreano. Os scanners aqui dentro nunca vi nenhum comunicar. O conector padrão OBD dentro do carro, tanto scanners importados quanto os nacionais, conversam bem. Vai apagar falhas, ler falhas, ver leituras e atuadores. Tranquilamente se trabalha nesses carros, tá? Essa linha de carros, pessoal, não costuma ter dor de cabeça com scanner, com informação técnica. Vai bem, tá? Porque também são carros que tem muito lá fora. Belezinha? Acabamos por aqui. Mais uma aula técnica da Hyundai Tucson. Semana que vem, atuador parte 3, né, da Tucson. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.